Bom, na nossa última discussão, a gente estava falando sobre renascimento. Gente, os livros citam que entre o renascimento e o período contemporâneo, o período modernista, na verdade, que ele não teve uma diferença significativa, portanto a gente vai estudar englobando o pós-moderno e o moderno como única linguagem, mas os livros citam o período eclético e falam dos jardins ecléticos. A minha interpretação sobre esse período é que as diferenças entre o jardim eclético e o jardim renascentista não são notáveis a ponto de a gente separar ela em linguagem pedagógica. A gente vai estudar como se após o Renascimento a gente tivesse a próxima linguagem significativa sendo o período contemporâneo, tá? Ou seja, jardins modernos. Nesse sentido, duas civilizações vão despontar como destaque no paisagismo. Os americanos e o Brasil. Já são jardins brasileiros e americanos como as principais influências. Obviamente que tem outros em vários locais, mas a gente está estudando as principais linguagens, tá? Assim como nos outros períodos, a gente vê, por exemplo, que lá no Renascimento, alguma coisa lá nos países nórdicos, alguma coisa lá para o norte europeu. Só que eles não é uma linguagem de tanta influência, como a nossa carga horária aqui é curta, então a gente está limitando aos períodos principais, as principais contribuições. Então, vou começar a estudar o período moderno pelos americanos. E a gente vai começar a falar um pouquinho de Frank Lloyd, não porque o Frank Lloyd está inserido propriamente no paisagismo, na linguagem, no paisagismo como atuação. Porque o Frank Lloyd, na verdade, foi, se não um dos maiores arquitetos americanos, só que a maneira como ele via a integração da casa com a área externa, defende a profissão de paisagismo como nós entendemos hoje, dá abertura a várias das práticas que a gente fez até hoje. Porque o filho dele, que é o Frank Lloyd Jr., que é muito confundido quando a gente está nos livros fazendo buscas, com ele, e o filho dele é paisagista. O filho do Frank Lloyd estudou arquitetura paisagística, diferente do Frank Lloyd, que não estudou arquitetura na íntegra, né? Vocês sabem da história dele, devem ter... Já passaram por história do modernismo, já? Já rolou, né? Então vocês sabem o que é essa figura, né? A gente falou todo um papo sobre ele, o cara realmente ele era um sacana, né? Ele fazia qualquer coisa para se dar bem, pegava a mulher dos outros, pegava o cliente do chefe. Então, os que dizem que ele não pegava só as mulheres, só que não interessa muito pra gente essa parte. Esse não foi lógico. Ele tinha uma parte conturbada, então tudo que ele fazia era notícia naquele período, né? Então a gente, quando lê os livros aí, os livros nem são muito claros, porque pode ser que o que aparecia na mídia era a fofoca de mídia, né? Mas ele tinha uma vida pública bem assim, bem fomentada, se falava muito sobre ele, né? Até porque ele tinha uma personalidade forte, o cara se achava pra caramba, e realmente porque ele era pra caramba, muitas coisas, e ele foi precursor de várias coisas. Naquele período, as casas que ele projetava tinham uma linguagem que a gente entende como contemporânea até hoje, parece ter sido feito um dia desse, né? E ele entendia e dava valor a certas questões de planejamento que nem os arquitetos que estão formando agora, muitas vezes dão valor. Todos de vocês vão se formar, vão ser paisagistas. Alguns, com questão do mercado, vão ser arquitetos de interiores, alguns vão ser urbanistas, mas ele conseguia fazer uma mescla entre as quatro linguagens, num período em que ninguém falava de design interiores, e o paisagismo era uma coisa somente lá de quem tinha poder lá nos castelos da França, daquelas coisas lá. Então, ele quem trabalhava para algum órgão público. Porém, mas no período moderno, né, que já dá para falar dele como remoto, existe uma diferença assim, fundamental para a prática do paisagismo lá nos Estados Unidos, que aqui no Brasil nós não temos.
O que acontece com os Estados Unidos no período moderno? Os grandes estudiosos de design, as grandes escolas, elas são perseguidas, porque o principal fomentador de artes, que era a Bauhaus, ela começa a sofrer perseguição política. Então, os grandes pensadores, eles se veem perseguidos e migram da Europa e vão para os Estados Unidos. E o que acontece? As melhores escolas de artes e design vão ser fundadas lá. E não, por um acaso, lá vão ser fundadas também as grandes escolas de arquitetura paisagística. Então, nesse momento, a gente está enfrentando um período de pós-guerra, recessão total, inclusive, nos Estados Unidos. Eles fazem N planos econômicos para recuperar a economia deles, que está destruída, né? E os arquitetos paisagistas entram para reprojetar esses espaços que estavam no período de pós-guerra, de bastante recessão, e que iam trabalhar com um mínimo para a sobrevivência, através de uma linguagem que era influenciada por essa coisa de pós-guerra. Ela também pela linha mínima, sutil e super ortogonal da arquitetura moderna, e ao mesmo tempo influenciada por aquele traçado super livre, ousado e descomprometido de regras da arte neo-expressionista e surrealista. Então, tudo isso mistura e dá o paisagismo moderno. O paisagismo moderno, ao mesmo tempo que em alguns momentos ele concorda com a arquitetura moderna e é limpa e é leve, ela é muito influenciada pela arte do modernismo, que é super louca e super solta. Então, a gente vai ver que as obras de paisagismo nesse período, elas vão se parecer com as obras dos surrealistas em termos de traçado. Então, vocês vão ver coisas que não tem, que parecem não ter método nenhum, até porque a regra era o que não se buscava no modernismo, né? Era ter a liberdade, apesar de que, na verdade, a gente vê lá na frente que isso cai por água abaixo, porque quando o Corbusier começa a falar que para ser moderno tem que ter janela de fita, tem que ter o pelotista, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Então, na verdade, a gente vai descobrir que, no final das contas, é uma mistura de coisas, e o paisagismo moderno vira uma mistura de coisas também. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu estou falando de um grupinho de pessoas. E essas pessoas têm alguns que são de fato paisagistas, vou falar um pouco mais deles, mas vamos voltar para o Frank Lloyd. O Frank Lloyd começa a introduzir o conceito do Usonia House Style. Já ouviram falar? Lá não rolou isso não? Esse Usonia aí quer dizer, é porque uma maneira de querer falar que é carro americano, é tipo falar Usoniano, que é US de United States. Então, o cara que é ursoniano, ele vai na casa do estilo Usonia. Entendeu aí? Então, essa casa, ela faz uma total integração entre o externo e o interno, buscando uma coisa para dentro de si. Então, não é feita pela linguagem de introduzir elementos naturais como pedra na sua própria estrutura, como ela tentava enfiar a casa na paisagem, que nesse momento não era o que acontecia. Naquele momento, que era o período moderno, as casas eram feitas dentro do loteamento completamente afastadas da natureza. Enquanto o Frank Lloyd ele fazia as casas de pradaria, as casas do estilo Usonia, que era um estilo próprio criado por ele, mas que a gente vai ver que é difícil, os livros falam do estilo saber, mas quando você começa a pegar todo mundo que veio um pouquinho depois dele, também pratica isso. Então talvez ele tenha sido a principal influência e várias pessoas começaram a seguir esse estilo. Mas eu tinha essa coisa da casa com a lâmina muito horizontal, a pedra aparente, ela enfiada no meio da paisagem, que normalmente se escolhia uma local da paisagem ideal, onde as coisas podiam ser bonitas e agradáveis, e a casa era colocada ali, nessa maneira de pensar do Frank Lloyd Wright. O Frank Lloyd Wright ele também, isso só como curiosidade que tem a ver com o nosso assunto, né? Mas ele também foi um cara que foi professor do design interiores que a gente vê hoje.
Ele foi um cara que desenhava desde a estrutura da casa até o detalhe das curvinhas que ficariam na grade da esquadria da janela, a mesa que estava dentro e os talheres que iam ser colocados em cima da mesa. Então, ele não seria mais do que o designer de interiores, porque o designer de interiores não desenha isso, ele é um designer de produto. Então, talvez ele tenha sido precursor do design da maneira que a gente lê hoje, com essa característica consumista que nós damos ao design. Então, a partir daí, apesar de nunca ter concluído o curso de arquitetura, né, que ele abandonou depois que ele seguiu para trabalhar no escritório dele, ele foi reconhecido como um arquiteto, se não o principal, um dos principais arquitetos, e foi um escritor e palestrante muito popular nos Estados Unidos. E a sua linguagem se tornou muito recorrente, uma das principais, se não a principal figura da arquitetura lá. Então, isso me interessa um pouco do traçado que aparece na área externa sua, que eu não tenho certeza se é traçado dele ou do Frank Lloyd Jr., mas o que importa para a gente é que comparecem os desenhos de escadarias, muito comuns nesse período moderno, porque naquele momento, elevar as coisas e colocar em cima dos platôs a partir de escadas era resgatar simbólico, porque ele não tirava isso do nada, não. Lá no período anterior, a gente já simbolizava com escadarias. Só que a diferença é que a gente não tem mais aquela balustrada, não tem mais aqueles motivos tão variados que existiam no período renascentista. Aquela toparia elaborada no meio do jardim. As plantas já começavam a ser utilizadas ou uma característica mais árida para reduzir a manutenção, ou ela começava a ser utilizada no paisagismo que já existia na região, né? Outra coisa que começou a ser feita são as jardineiras construídas e elevadas. Infelizmente, por conta dessa linguagem americana de fazer projeto, o brasileiro adota isso para si, e acho que tanto lá, eu não sei como é o paisagismo lá, que eu não atuo lá, mas eu deduzo que seja o mal do século em termos de acessibilidade para o paisagismo. Porque depois disso, a gente começou a ter N problemas de acessibilidade. Muitas das áreas públicas livres no Brasil, que era o que está aqui nos Estados Unidos, não tem acessibilidade hoje por conta dessa linguagem simbólica do modernismo. Cheio de escadas e cheio de jardineiras suspensas. As jardineiras você não consegue passar de um lado para o outro, que é tudo alto, elas impedem a acessibilidade. A escada só chega no platô quem tem acessibilidade, um cadeirante, um idoso não consegue chegar, mas a gente herda isso dos americanos, porque foram os primeiros que começam a trabalhar dessa maneira. O brasileiro vai e imita isso também. A introdução de elementos naturais, né, já falei, quando não na casa, mas na composição. Aí aqui você vai ver muita simbólica a partir de elementos abstratos, aqui no caso está numa rocha. Mas vocês vão perceber também que mais à frente a arte abstracionista começa a influenciar no paisagismo e o paisagismo começa a ser muito permeado por áreas surreais, áreas não abstratas. Normalmente, as esculturas desse período, elas deixam de querer retratar a semelhança e a perfeição humana e elas começam a ser mais estilizadas, elas começam a simplificar e o conceito por trás da obra é que importa e prevalece sobre as formas que estão sendo desenhadas. Então a gente vai ver muita coisa abstrata presente na composição do jardim em forma de escultura. Tá? Isso é característica isso vai prevalecer tanto no paisagismo moderno americano, mas também vai se repetir como linguagem lá no brasileiro. Tá? Mas no brasileiro acontece mais por influência do americano e do europeu. Então a gente vai assim, mesmo que a figura humana aparece, ela sempre é estilizada, deformada, figurativa, ela nunca é uma figura humana com muita perfeição. A Casa da Cascata, que é o trabalho mais conhecido do Frank Lloyd, ela foi concebida justamente dentro desse intuito que eu acabei de falar. Se escolher o local
com a natureza mais exuberante, e lá se precisou praticar o paisagismo. O paisagismo mais belo possível estava lá. A casa foi feita em cima dessa paisagem que já existia. E aí já começa a ver várias nuances desse projeto e vários momentos ao longo do ano que vai se repetir com aquela linguagem que a gente viu lá na Inglaterra, né? Isso não é linguagem especificamente na Inglaterra, é a vegetação nativa dos locais de clima temperado que vão mudando de coloração até se tornarem caducifólias, tá? Agora, a coisa mais interessante que eu acho, além do fato, a historinha dessa casa vocês já tiveram lá, né, André, que o Frank Lloyd briga com o dono da casa, e aí ele quer fazer um vão gigantesco em balanço, e aí ele insiste com o engenheiro que tem que tirar o pilar, tem que tirar o apoio, aí o cara constrói, aí racha, e aí no meio da obra tem que fazer um conserto, e essa casa recentemente precisou ser feito um reforço para que ela fosse reestruturada, que ela começou a rachar, enfim. Mas a coisa que eu mais questiono do ponto de vista paisagístico, enquanto paisagista, é que, por incrível que pareça, as grandes sacadas e as mais bonitas e mais interessantes desse projeto, se é que se pode chamar ele de projeto que contempla o paisagismo, é que as coisas mais bonitas dele você não vê estando na casa. Você vai no meio do mato, que é como está essa foto aqui, e aí você observa o que está acontecendo. A água está caindo, o rio está lá embaixo, e a paisagem está formando um fundo figura com a casa. Mas quem está na casa só vê árvore e mato, não vê essa beleza toda, né? Então eu não sei se a gente pode ignorar o ponto de vista do observador quando a gente faz uma proposta paisagística. Talvez aí esteja essa coisa meio como era na época do modernismo, né? Você tinha um conceito, aquele conceito ia mudar o planeta, e quem quiser que entendesse o seu conceito, que você era o herói que ia salvar o mundo a partir das suas ideias, né? Então, de repente, a coisa estava bem assim que eu vejo eles traçaram. Isso querendo ser mais crítico, porque obviamente que eu admiro essa obra, que é um feito, inclusive paisagístico, muito, muito interessante, muito bonito, é um marco na história, mas eu acho que nada é perfeito, né? A gente pode ser um pouquinho crítico e olhar essas coisas também. Tem uma piscina meio orgânica também, que aparece lá atrás. Nesse período era muito nobre fazer essas piscinas orgânicas. Vocês vão ver que não é só o Frank Lloyd que propõe isso. Depois ele coloca, porque é como se fosse um resgate ecológico, né? Querer imitar um lago, né? E aí vocês vão ver que lá na frente os arquitetos de fato paisagistas, eles propõem piscinas assim também. E a gente vai, no período contemporâneo aqui no Brasil, bem recentemente, tentar fazer isso, mas de uma maneira com o menor risco de insalubridade, porque aí a água está parada, né? Não tem os devidos tratamentos. A gente começa a evoluir nessa tecnologia. Bom, mas falando do Frank Lloyd, que não é paisagista, a gente pode bater um papo mais sobre os caras que foram paisagistas de verdade. Como eu já falei, os Estados Unidos têm a formação de arquitetura paisagística que não tem aqui no Brasil. Aqui no Brasil, só quem projeta arquitetura paisagística, pelas resoluções e leis, é arquiteto. Mas, de fato, isso aí é lei, porque, de fato, nós sabemos que os engenheiros, agrônomos, engenheiros florestais, engenheiros civis, os agrônomos e alguns outros seres do universo projetam paisagismo e arquitetura paisagística, ainda que as leis digam que eles não poderiam, né? Especialmente se ele for chefe de alguma sessão de algum órgão público, aí ele projeta tudo que ele quiser e mais um pouquinho, né? E assina, e entrega no órgão e é reconhecido como assinado por ele. Infelizmente está rolando assim, mesmo depois da resolução de 2013, que diz que ninguém mais pode projetar essas coisas. Eu já falei sobre esse assunto com vocês, né? Também quando a gente estava lá em projeto. Eu estou retomando porque a gente agora está dentro da disciplina de paisagismo. É bom isso estar reforçado na lembrança de vocês. A resolução diz que só arquiteto pode projetar paisagismo e arquitetura paisagística, né? E infelizmente não é assim que a coisa está acontecendo. Isso traz alguns problemas para a nossa profissão. Mas voltando para os caras, bom,
assim, no Brasil, a única formação que tem para paisagista, para você ser especificamente paisagista e saber um pouco mais de paisagismo do que se tem na arquitetura, são os cursos técnicos em paisagismo que são reconhecidos pelo CREA. Você tem registro e pode assinar projeto. Mas, felizmente ou infelizmente, o conhecimento é maior em paisagismo, mas o poder de projetos só nós arquitetos detemos. Então, um técnico em paisagismo não pode assinar o mesmo projeto de paisagismo que nós podemos assinar. Eles têm uma limitação lá, que eu não sei te dizer qual é agora, mas eles têm uma limitação. Quando começa a prática do paisagismo no momento moderno, ele começa ainda experimentando muita coisa lá do neoclássico ou do eclético, que, na verdade, é semelhante àquilo que a gente chamou de renascentista. Aquelas cores simétricas, com geométrico dividido por uns eixos, umas axialidades com elemento central, com aquela fonte, aquela escultura perfeita no meio, aquele resgate dos deuses, aquela coisa toda. Então, o movimento do paisagismo, quando ele começa a crescer nos Estados Unidos, um grupo, ou alguns grupos, a gente vai falar do principal, estabelece uma nova linguagem. E ela diz que isso agora é o novo paisagismo. E ela parte muito mais por influência da arte surrealista e neo-abstrata do que por influência do modernismo. Mas também o modernismo vai influenciar. Thomas Church, ele vai ser o mais velho, mais antigo desse grupo, que vai ter que influenciar a maioria dos outros nomes que eu vou citar. Ele faz um conceito de que o projeto ele se baseia em 4 elementos principais: unidade, função, simplicidade e escala. Na verdade, esses conceitos que ele lança, eles meio que resumem os mesmos conceitos que a gente hoje pratica em projeto, em arquitetura. Mas ele defende que a unidade tem a ver com essa integração do jardim e da casa. A função que ele acredita que as áreas livres têm que ter as atividades de lazer, social, o serviço agregado à utilidade da família e da convivência. Fala a simplicidade, porque não tem como você não estar falando simplicidade estando influenciado pela arquitetura moderna, né? E fala da escala, porque ele agrega as peças de design e integra essas peças num todo e para de tratar com os detalhezinhos pequenininhos, porque o paisagismo neoclássico, o que ele fazia para realçar uma coisa que era um todo? Botava uma escultura muito bonitinha, pequenininha ali no meio e tinha uma área de milhares de hectares que era o jardim. Então, na verdade, ele tenta trazer a linguagem do design para o traçado do todo da obra e não mais focado numa única fonte que está no meio da composição. Então, uma característica que eu, para não precisar repetir em todos eles, eu vou resumir da maioria dos arquitetos paisagistas, que era o seguinte: todos eles viveram um momento de pós-guerra. A maioria deles estudou muito, porque eles tiveram formação em arquitetura paisagística e a maioria fez mestrado, coisa que não é tão comum até hoje na nossa atuação. Então, a maioria dos arquitetos atuantes e reconhecidos não são grandes acadêmicos. Hoje em dia, a maioria dos arquitetos ou eles sofrem, como vocês veem aqui na aula, que eu escolhi as duas coisas, né, ser atuante e ter escritório, e a gente vive momentos esquecendo do que vai falar na aula e aqui tonto de sono, né, ou não tem vida própria, não tem vida pessoal, ou eles ficaram ou para o escritório ou para a vida acadêmica. Eles, me parece, pelo que os livros contam, que eles tinham essa super formação junto com essa super atuação. Então, eles escreviam muitos livros. Eles eram professores de grandes universidades, ocupavam grandes cargos de grandes órgãos que eram responsáveis pela arborização, pelo trato paisagístico, pela recuperação das áreas públicas e pelos assentamentos e pela criação dos loteamentos das áreas urbanas.
Então, dessa maneira, eles conseguiam fazer uma boa repercussão dos seus nomes e do seu trabalho. Normalmente eles pegavam obras grandes, pegavam uma cidade inteira para fazer o paisagismo, pegavam o paisagismo de um campus de universidade. Então, como eram projetos muito grandes, eles acabavam se associando. Então, dois, ou foi o governo do Thomas Church, e aprendeu com ele essa linguagem, ou, a partir das escolas, né, de paisagismo, se juntaram após ser influenciados por essa linguagem e montaram escritórios em grupo. A maioria dos que eu vou citar, eles fizeram alguns trabalhos em grupo, se separaram, fizeram sociedade com outros, que eu não vou citar aqui hoje, então essa era uma linguagem comum. A casa mais comum que o Thomas Church projetou foi a casa dos Donnell, que é essa que tem essa piscina. Vocês foram lá na casa do Pedro, né? Na visita, ou vocês não foram? Não foram? Que foi a casa que o meu sócio, na cara dura, copiou o desenho exato, colocou lá no projeto, que foi o início do motivo da minha separação com o meu sócio. Porque ele alterou o meu projeto sem me consultar, eu viajei para Recife, quando eu voltei eu vi essa piscina reproduzida lá. Aí partiu daí a nossa briga, e aí ele tinha que copiar o projeto do dono. Não sei porquê, mas ele tinha. Enfim, aí depois sua história cresceu. Não interessa muito, terminou se xingando muito, brigando, e eu abrindo meu escritório de novo. Mas o que acontece? O Church, ele tinha essa preocupação ecológica, não era só ele não, tá? Todos os arquitetos desse período aí, dessa formação, dessa leva, tinha essa preocupação de integrar, de respeitar a natureza, de tentar introduzir em meio às árvores e não destruir elas, fazer uma ocupação que aproveitasse ou contornasse a árvore, como aqui vocês estão vendo, ó, um piso elevado foi colocado para que não precisasse cortar as árvores para poder produzir esse resultado construído aí. Os projetos dele normalmente eram aplicados em larga escala. E você não perceber, essa história da simplicidade realmente aparece, né? Quando a gente observa alguns trechos. É um jardim um pouco mais mínimo do que a gente via lá no Renascimento, coisa que não vai se repetir quando a gente chega no Brasil. Aqui já é uma universidade em Harvard que ele vai projetar. Então, vocês vão perceber que aquilo que eu falei, ó, das jardineiras, das escadarias, vai aparecer. Traçado muito ortogonalizado, que era a característica desse período. Muito embora, no final, começam a aparecer umas diagonais no traçado, mas a ortogonalidade é uma característica mais marcante, até porque a gente está vivendo um período em que quem estava produzindo paisagismo eram as pessoas que eram formadas com régua paralela e esquadro, né? Então, é muito fácil, como é para vocês também, produzir a área externa depois que terminar o projeto, passando a régua paralela e esquadro com a retinha, que dá menos trabalho do que tentar criar uma coisa mais elaborada, né? Eu só espero que na minha disciplina a coisa evolua um pouquinho mais, né? Porque a gente está vendo um monte de coisa que não é só um monte de reta aí. Sim, e aí, aqueles jardins aquelas piscinas que eu falo para vocês, que tentam imitar o resultado de um lago natural, né? Inclusive com a pedra, com as rochas, com a coloração. Isso é uma coisa que já começa a ser praticada naquele período. Hoje a gente tenta fazer isso também, só que hoje a gente tenta fazer com tecnologia adequada. Podem ser colocados peixes, é colocado um filtro, então é equilibrado pH, todos os micro-organismos são filtrados por um filtro de ozônio. Então tem uma série de tecnologias aí que são colocadas para reproduzir piscinas com esse tipo de intuito, mas não era o jeito que era feito nesse período. O grande nome que é qualquer um dos pupilos do Thomas Church. Então ele também vai fazer paisagismo em Berkeley, tendo antes estudado design em Harvard, que ele fez, né? Na verdade, o que ele faz aqui é um mestrado, posteriormente, e ele estabelece parceria em projetos com o Dan Keane e o Rose James, que são dois nomes que a gente vai ver daqui a pouco também. Fez sociedade com
difícil, esse nome do cara eu nem consigo enxergar ele. Edward Williams e Robert Houston, que eram dois dos grandes nomes da arquitetura paisagística da época. O Thomas Church, depois ele se tornou presidente do Departamento de Arquitetura Paisagística de Berkeley. Escreveu, olha, eu cito um livro, tá? Mas todos eles escreveram vários livros. Eu estou lendo alguns livros desses caras, gente. Eu não estaria dando essa aula se eu estivesse usando o conteúdo dos livros dele, porque sabe o que é não falar nada, como é que faz paisagismo, né? É o que tem lá. Lá tem um monte, você parece estar lendo um monte de filosofia, assim, holística, sabe, os sonhos de vida espirituais do cara, e de repente uma árvore aparece na vida dele. É uma coisa bem assim, o livro deles. Até o tema você vê, né? Paisagem para ler, é bem aberto o assunto. Mas eles têm, o bom dos livros deles é que tem as fotos e os exemplos do traçado dos projetos que eles fazem, que tem um ensinamento gigantesco. Uma coisa que vocês vão perceber no paisagismo americano, que o paisagismo americano ele coloca muita água em movimento. Aí já, com o advento da energia elétrica, a gente vai ter realmente os esguichos, as fontes, as quedas d'água em desnível. A água em movimento em desnível é a característica específica desse período aqui, dessa civilização. Tá? E aí, como todos os outros, trabalhamos vários projetos habitacionais, né, em campos, shoppings, em centros comerciais, em planos regionais. Esse desenho aqui é o do Jardim do Bem Plaza, que é uma influência fortíssima do abstracionismo no traçado dele, né? Então isso aqui é basicamente como se eu tivesse redesenhado as obras do Kandinsky e transformado isso em paisagismo. As jardineiras suspensas vão acontecer aí. O massa desse cara aqui, que não é comum dos outros, é que ele já está trabalhando com acessibilidade. Vocês estão vendo aí a presença de rampa, né? Mas rampa não era a linguagem dominante desse período. Nesse período, a acessibilidade não era tão pensada. Também aconteceu isso no Brasil. E a gente começou a refazer o paisagismo urbano com as rampas depois desse período. Sempre aparecendo as esculturas com esses motivos abstratos. Aqui tem um trecho do Jardim do Fundão Mall, que é uma área comercial, né, que hoje está ameaçada. Tem um projeto que é para destruir essa área daí. O grande Apple, não só ele, tá? Os outros também, mas ele ia mais fundo nesse raciocínio. Ele foi professor da atenção ao jardim de inverno. Então, os americanos, eles criaram um negócio que não era o jardim de inverno, não. O nome é o nome acessível, deixa eu ver se nessa imagenzinha tem alguma coisa. Mas era como se fosse... não vou conseguir lembrar agora, mas é aquele interesse que eu já falei, que o Frank Lloyd tinha também. É como se houvesse um jardim no meio, uma apropriação da natureza em meio à casa. Não é isso não, mas enfim. Ele tinha a intenção de trazer a natureza para dentro de casa, e não era simplesmente um jardim de inverno. A gente está simplificando até transformar no atual jardim de inverno, tá? Mas podemos dizer que a gente herda jardim de inverno dessa linguagem que foi introduzida pelos paisagistas americanos. Uma coisa que é interessante... Não é ele não, é o James Rose, daqui a pouco eu falo. Então, o Dan Keeling, que é também um outro que vem nessa mesma linguagem. Tinha notado aqui que nos slides fala um pouco da experiência dele, só um instantinho aqui, para falar um pouquinho mais que não tem aí. É porque na verdade também não tem nada assim tão interessante para fazer ele não. O importante é que ele pegou grandes obras também, obras públicas de grande repercussão, e ele normalmente se associou
com os paisagistas que eu estou citando aqui, tanto com o James Rose quanto com o Gareth Eckbo para fazer alguns desses projetos. Só que ele tem uma larga atuação com os projetos residenciais também. Vocês vão perceber, gente, que uma das características do jardim americano, que a gente vai estar percebendo aqui no Dunkinley, é que os elementos construídos eles são predominantes. Você não vê tanta vegetação assim em abundância quanto existem de pedras, pisos, jardineiras, tá? Que normalmente são elevadas, e a presença dessa água. De novo, a água em movimento vai aparecer aqui, ó. A água está sempre em desnível e em movimento. Olha de novo, jardineiras suspensas, escadarias com platôs, elementos abstratos na composição da paisagem, esculturas. A introdução dessas esculturas, de novo, normalmente estilizadas. Aqui tem a obra de um grande escultor que, inclusive, vai fazer parte da pesquisa que vocês farão a partir da próxima aula. Eu vou lançar o tema e o trabalho para vocês. E um dos artistas que vocês vão fazer pesquisa é o Harry Moore, que inclusive já fez exposição aqui em Brasília. Essas esculturas dele são lindas, né? E ele teve a oportunidade de projetar o paisagismo dos Miller, que é uma família de importância lá nos Estados Unidos, e que a casa foi projetada pelo Mies van der Rohe. Então isso deu para ele uma repercussão, porque ele estava lidando aí somente com o pessoal da alta, né? Mies van der Rohe de arquiteto, Harry Moore de escultor, e ele lá no meio de paisagista. Então isso com certeza ia dar uma repercussão muito grande ao trabalho dele. Aqui já é mais uma obra pública dentro da universidade que ele projetou. Percebam que a linguagem do paisagismo inglês, ele só não traz aquele traçado exagerado, mas a formalidade, em alguns momentos, se repete na linguagem dos americanos, tá? Como a alameda extremamente alinhada. Isso é uma coisa que eles vão herdar. Então, os esguichos d'água, água em movimento, que já é o traçado do projeto que ele fez da Academia de Força Aérea, em Colorado. Gente, as esculturas... Ainda não entendi. Isso que eu estava falando do que ele fez aqui, ó. Lembrei dele dos ministérios ali. Não tem o Ministério da Aeronáutica na frente aí, não? E não, viu? A gente pega muitas influências tanto dos jardins europeus, em especial as coisas que foram influenciadas pelo Corbusier, como a gente pega muito do traçado americano e reproduz aqui nos jardins brasileiros. Porque a escola mesmo, os conceitos eram os mesmos, o modernismo estava influenciando muito. Então a gente vai pegar várias características desse traçado. Tá? As esculturas, em alguns momentos na estatuária americana modernista, ela também passa por uma fase zoomórfica, só que nesse sentido, somente os animais que têm sentido simbólico para a nação. Então vai aparecer um urso, tá? James Rose começou a arquitetura em Cornell, aí depois veio estudar em Harvard, de onde foi expulso, porque, segundo se consta, a linguagem dele era incompatível com a linha de pesquisa da universidade. Coisa mais comum isso acontecer, especialmente quando você tem um trabalho muito bom, é você ter uma prática, uma experiência, ela não ser aceita pelo mundo acadêmico, né? Ele passou por isso. Então, dentre os paisagistas aí, ele é um dos que era considerado meio rebelde, né? Tanto que ele brigou na universidade, brigou no mestrado, passou por esses problemas. Então, ele, depois de um tempo, parou de lidar com os prédios públicos, justamente por essa característica mais rebelde dele, e passou a se dedicar somente em jardins residenciais. A gente já vê muito do traçado, muito dos exemplos que tem nas galerias, no site que faz homenagem a ele,
de traçados residenciais mais do que dos prédios públicos que ele fazia. E aí a gente tem uma repetição da linguagem que a gente já está vendo. Respeito e integração à natureza. No caso, ele começa a trabalhar um pouco com murais, com a arte abstrata nos murais. A gente não vai ver muito isso no traçado americano, é mais comum no projeto e na linguagem paisagística brasileira. Vocês viram que a varanda está praticamente dentro do jardim. A gente já viu que isso é uma linguagem presente nesse período. A permanência externa com os desníveis e uma característica negativa no traçado americano, que é a falta de acessibilidade, se repetindo aqui no projeto dele. E a gente para aqui no paisagismo americano e vamos dar interrompida para começar ao que vem falar de... que foi? Acho que eu algo que começa já mais paisagismo moderno brasileiro. Deixa eu fazer uma chamadinha, se liberar vocês. Vamos ver aqui.